Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí, agora sobre a Lei 14.133. Como havia prometido, vou fazer uma aula aí de 1 hora no máximo, tá? Estourando 1 hora. E a gente vai dar ênfase no artigo 6º, somente no artigo 6º, somente no artigo 6º. É um artigo fundamental para que você entenda toda a lei, tá? Tem definições, conceitos e questões difíceis, então por isso a ênfase nesse artigo. O material gratuito está disponível no Instagram também, vou deixar lá, que vai ser justamente, o nome dele vai ser Caderno Sistematizado, artigo 6º, né, que é o artigo 6º da Lei 14.133 de 2021, que é a lei aí que a gente fala sobre a lei das licitações, tá bom? Eu não vou começar do início, mas eu vou começar da parte 2, que é mais importante, e aí depois eu volto, tá? Eu não vou conseguir exaurir todo o material, porque o material é longo, então eu vou falar sobre pontos do material e o restante vocês estudem, vocês vão conseguir estudar sozinho o restante. Tendo dúvida é só deixar aí pra mim que eu ajudo vocês, tá? Vamos lá, vamos estudar o artigo 6º. Alessandro, o que o artigo 6º fala? O artigo 6º ele trata conceitos, ele trata sobre definições, ele fala sobre definições importantes que você vai levar, que você vai ter que levar ao longo da leitura da lei. Né? Ao longo de toda a leitura da lei, Alessandro? Ao longo de toda a leitura da lei. Né? Esse é o grau de dificuldade. Mas vamos lá. Devagarinho a gente vai aprendendo, devagarinho a gente vai assimilando o conteúdo. Tirando aqui uma sujeira da tela. Vamos lá. Regime de execução de obra e serviço de engenharia. Compreender os diferentes regimes de execução é um ponto estratégico, né? A principal diferença entre eles reside na alocação de responsabilidades. Então, reside na alocação de responsabilidades pelo planejamento e pela execução de obra. Esse detalhe é crucial não apenas para a prova, mas para a correta fiscalização e gestão contratual. A chave da diferenciação é acerca da responsabilidade pelo projeto básico. A forma mais segura de diferenciar os regimes é identificar quem é o responsável pela elaboração do projeto básico, que é a peça técnica que detalha como a obra será executada. Não estou entendendo o que você está falando, Alessandro. É o seguinte, antes de no processo de licitação, eu posso ter 3 tipos de formas de contratação. A licitação nada mais é que ocorre quando a administração pública, quando a administração pública realiza um processo de contratação de uma empresa. Via geral, a gente tem aqui uma contratação. A empresa é o que a gente chama de contratado. Já a administração pública é o meu contratante, tá? Ok? Só que para realizar esse processo de contratação, eu posso ter 3 formas. Posso ter por meio da empreitada global, tá? Que é a empreitada por preço global / unitário. Posso ter a contratação semi-integrada e posso ter a contratação integrada. São 3 formas. 3 formas, tá? Dentro dessas 3 formas, eu tenho a galera que é responsável pelo projeto básico, eu tenho a galera que é responsável pelo projeto executivo. O projeto básico é aquele projeto inicial, tá? De forma resumida, o projeto básico é o que a gente chama de projeto inicial e detalhado que antecede a licitação. Veja, para que exista a licitação, é importante justificar de início a sua necessidade. Por que a licitação é importante?
Por que a licitação é necessária? Então, você consegue ali detalhar esses pontos. Tá? Detalhar esses pontos. Só que, quem vai elaborar, a pergunta-chave é, quem vai elaborar esse projeto? Quem vai elaborar esse projeto básico? Quem vai elaborar? Vai ser a administração pública ou o contratado? Né? Vai ser o contratante ou o contratado? Quem vai ficar responsável por essa elaboração? A pergunta-chave é essa. Quem será o responsável por essa elaboração desse projeto básico? Que vai justificar a necessidade do processo licitatório. Do procedimento licitatório. Quem vai elaborar isso? Essa é a pergunta que as questões buscam resolver. Muitas questões de concurso focam justamente nisso. Quem é o responsável por elaborar o projeto básico? Quem é o responsável por elaborar o projeto executivo? Ok? Entendemos a questão? Beleza. Quando a gente estiver falando de uma contratação que é integrada, ou seja, ela é uma contratação integral. Integrada, integral. Isso significa que o contratado, a empresa, que eu estou aqui usando nesse exemplo, a empresa é responsável tanto pelo projeto básico quanto pelo projeto executivo. Sério, Alessandro? Sério. Ela é responsável tanto pelo projeto básico, ou seja, por justificar e detalhar aquela obra, aquela necessidade da licitação, bem como pelo projeto executivo. Quando a gente fala de uma contratação semi-integrada, isso significa que se é semi-integrada, o contratado tem menos responsabilidade. Nesse caso, a administração pública é responsável pelo projeto básico. É a administração pública que vai fundamentar todo aquele projeto licitatório. E a responsabilidade do projeto executivo ficará sobre o contratado. Quando a gente fala de empreitada por preço global ou unitário, a responsabilidade pelo projeto básico também é da administração pública. Quanto à responsabilidade do projeto executivo, nós podemos ter tanto a administração pública quanto o contratado como responsáveis. Via de regra, portanto, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte: a regra é clara. A regra é que o projeto básico, a regra é o seguinte: o projeto básico é responsabilidade da administração pública. Só que, dentro da contratação integrada, ocorre uma exceção, pois ela fica sob responsabilidade do contratado. No geral, o contratado é mais responsável pelo projeto executivo, certo? Essa é a regra, tanto que aqui os três têm um contratado. E o projeto básico fica mais sob responsabilidade da administração pública. Mas na contratação integrada, a administração pública transfere tudo praticamente para o contratado. Tá bom. Então, eu botei aí dica de memorização. Qual é a dica? A integrada inclui tudo. Tanto o projeto básico quanto o executivo para o contratado, fugindo da regra geral. Já na semi-integrada, obedece à regra geral, em que a administração pública é responsável pelo projeto básico, ao passo que a responsabilidade do projeto executivo fica para o contratado. Então, só o executivo para o contratado. Ok? Aí eu botei uma observação. Uma das confusões mais comuns em prova é o termo, deixa eu tirar aqui, é o termo contratação integrada e empreitada integral. Na lei existe essa diferença. Tá? E aí cai bastante em concurso essa diferença, para que você tente, na hora da prova, resolver. E diz o seguinte: contratação integrada refere-se à integração dos projetos executivos.
A gente já viu o que é contratação integrada. Lembra aí, contratação integrada é isso aqui, ó. Inclui tudo. Tanto o projeto básico quanto o executivo ficam sob responsabilidade do contratado. Contratação integrada é isso. O foco está no processo construtivo. O foco está no processo construtivo, onde o contratado assume a responsabilidade tanto pelo projeto básico quanto pelo projeto executivo. Repetir muitas vezes isso. Você já decorou. Não precisa nem mais falar sobre isso. Você já decorou o que é uma contratação integrada. Contratação de forma integrada inclui tudo. Ok? Empreitada integral é outra situação. Empreitada integral refere-se à integralidade da operação. É o famoso regime chave na mão. O objetivo é a entrega do empreendimento pronto para operar em plenas condições de funcionamento. Ou seja, na empreitada integral, você vai gravar a expressão chave na mão. O que é chave na mão? Eu vou te entregar a casa pronta, finalizada, em condições de funcionamento, para que você possa usar. Em condições de funcionamento, para que você possa usar. Isso significa que você só vai me pagar e eu te entrego pronto, para você justamente operar o empreendimento. Tá? Muito tranquilo? Então, empreitada integral refere-se mais a uma questão prática, de obra pronta. Já contratação integrada refere-se mais a um processo intelectual. A um processo construtivo. Tá? Então, uma questãozinha aí para vocês entenderem um pouco melhor. Regime de execução. Enunciado. Em um determinado caso, a administração pública deseja contratar a execução de uma obra, onde o contratado, certo? Quem que é o contratado? É a minha pessoa privada. Será responsável por elaborar o projeto executivo. Então, ela elabora o projeto executivo, normal, a regra é essa mesmo, e entregar o objeto final. Além disso, a administração pretende realizar diálogos com os licitantes para desenvolver alternativas que atendam às necessidades antes da proposta final. Ou seja, o diálogo ocorre quando o objeto licitatório é de alta complexidade e, portanto, há uma dificuldade de defini-lo. Portanto, há uma necessidade de construí-lo junto. A construção ocorre simultânea entre o contratado e o contratante. Beleza. Então, a administração pública ela quer a execução de uma obra, tá? Ela quer a execução de uma obra. O contratado ele será responsável por elaborar o projeto executivo e entregar o objeto final e pela execução. Essa situação descreve o quê? Então, adota-se o diálogo competitivo. Sim, aqui adota-se a concorrência. Aqui a gente já sabe que não dá para fazer. Não dá para fazer. Tá? Veja bem, na questão
Na questão, passei muito. Na questão, você já viu o gabarito, né? Mas vamos justificar lá. Eu queria só passar aqui, só que desceu demais. Deixa eu ver. Passou de novo. Vamos lá. Na questão fala o seguinte. Fala que o contratado, ele será responsável basicamente pelo projeto executivo. Responsável pelo projeto executivo. Pelo projeto executivo. Não fala que o contratado será responsável pelo projeto básico. Portanto, como não fala isso, se o contratado apresenta parcial responsabilidade, estamos diante de uma contratação semi-integrada. E além disso, adota-se a questão do diálogo competitivo, justamente porque a questão fala a necessidade de trocar informações. E essa necessidade decorre de um objeto de alta complexidade para se definir. Portanto, gabarito, letra A. Então, a semi-integrada, a administração faz o projeto básico, o contratado faz o projeto executivo. No diálogo competitivo, nós temos soluções complexas, certo? Ou inovadoras, onde a administração dialoga com o licitante antes da fase de lance. Então, antes da fase de lance ocorre o diálogo. Então, a gente tem aqui, ó, a fase de lance. E aí continua. Mas para cá, a gente tem a questão do meu diálogo competitivo. Tá bom? Então, gabarito, letra A. Tranquilo. Não preciso falar mais nada. Questão 4. Determinado processo licitatório estabelece que o contratado deverá elaborar e desenvolver o projeto básico e o projeto executivo. Preciso continuar? Nós já sabemos que se trata de uma contratação integrada. Além de executar o serviço de engenharia, segundo a lei, trata-se de uma contratação integrada. Ok? Certinho? Ó, letra B. Então, contratação integrada, o contratado faz o projeto básico e o projeto executivo, além da obra. Tá? Quando fala de empreitada global, só fazendo uma observação que a gente já fez, mas estou relembrando com vocês. Quando a gente fala de uma empreitada global, o foco está na entrega do empreendimento em condições de entrada em operação. É a famosa chave na mão. Essa é a expressão que você vai lembrar de empreitada global. Você entrega o empreendimento em condições funcionais. Tá bom? Essa é a lógica que você tem que ter. Veja, praticamente na verdade 3 conceitos que vocês viram e resolvemos questões, vimos que não é difícil, mas você tem que saber essa especificidade para resolver a questão, senão fica difícil, senão você vai errar, tá?
senão você vai trocar os termos. Então vamos lá. Após entendermos os regimes de execução, agora a gente tem que aprofundar nas questões referentes às minhas peças técnicas, né? Onde a gente tem ali o anteprojeto e o projeto básico. Beleza. Anteprojeto e projeto básico. A distinção entre anteprojeto e projeto básico é um dos pontos mais explorados em provas. Examinadores, enfim, aqui blá blá blá, vamos pular. Anteprojeto. O anteprojeto é o que a gente chama de fase de concepção. Pense no anteprojeto como um esboço técnico inicial que define o que e porquê da contratação. Seu foco está na viabilidade, na definição dos parâmetros gerais. Tá? Então, anota. O que eu vou anotar? Eu vou anotar que é um esboço técnico inicial que visa o estudo da sua viabilidade e da definição de parâmetros gerais. Alessandro, por que você está trocando de cor? Porque isso aqui vai definir questões de provas. Porque ele fala de parâmetros que são gerais. Tá? Então, qual é o foco? Viabilidade e parâmetros gerais. Palavra-chave que cai em questão. Por exemplo, se na questão falar sobre avaliação de demanda, a gente já pensa em anteprojeto. Proposta de concepção. Palavra-chave, concepção, anteprojeto. Parâmetros de adequação e memorial descritivo de padrões mínimos, anteprojeto. Tá ok? Entendido? Anteprojeto? É assim que vai cair na sua questão. Quando a gente fala em projeto básico, a gente não fala de concepção. A gente fala em dimensionamento. Como assim? O foco muda para como e quanto custa. Tá? Então, o projeto básico detalha a solução com precisão suficiente para que a obra possa ser licitada e executada. Tá? Então, se antes a gente tem o anteprojeto que visa analisar a viabilidade e os parâmetros gerais, focando na minha concepção, agora a gente tem o projeto básico, que visa justamente a questão de a questão do dimensionamento. Ou seja, como e quanto custa. Né? Focando ali na questão da execução mais o orçamento. Então, execução e orçamento. Palavra-chave: sondagens e ensaios, soluções técnicas detalhadas, métodos construtivos, né? Orçamento detalhado, subsídios para o plano de licitação e gestão. Aqui foca-se na questão financeira, na questão da fonte de custeio. Quanto custa essa brincadeira aí? Plano básico, projeto básico. Anteprojeto, questão da viabilidade de parâmetros.
tá? Dica de prova. Sempre que a questão mencionar gestão da obra, estratégias do suprimento ou normas de fiscalização, ele está se referindo ao projeto básico. Isso ocorre porque esses elementos são operacionais, necessários para montar o edital e fiscalizar o contrato, algo que o anteprojeto não foca, já que ele tem mais a ideia na viabilidade e não detalha. Então, o anteprojeto é a questão do campo teórico. O anteprojeto é a questão do campo teórico. É a utopia. Utopia não é a palavra certa, porque é algo intangível, porque nesse caso é tangível, mas é como se fosse a minha concepção. Já o meu projeto básico é o que a gente fala da questão mais operacional. A questão das coisas concretas, como obra, serviços. Tá? Muito importante. Diferença crucial no orçamento. Uma dúvida é, por que o orçamento detalhado não acompanha o edital na contratação integrada? Então a dúvida é a seguinte, já vi que é em questão. Por que o orçamento detalhado não acompanha o edital na contratação integrada? A resposta está na lógica das fases. Na contratação integrada, a administração licita com base em um anteprojeto, pois a responsabilidade de elaborar o projeto básico será do futuro contratado. Como o detalhamento da obra ainda não existe, o valor estimado da licitação é calculado com métodos mais genéricos e paramétricos, e não com base no orçamento preciso de cada item. Não entendi, Alessandro. Funciona assim. Quando a gente faz uma contratação integrada, tá? Que a gente já viu, a responsabilidade inclui tudo. O contratado é responsável tanto a responsabilidade é integral. Então ele é responsável pelo projeto básico, e é responsável pelo projeto executivo. Ok? Sendo assim, e é o projeto básico que apresenta o que a gente chama de orçamento detalhado. Orçamento detalhado. É o projeto básico que apresenta o orçamento detalhado, tá? Beleza. Então, quando ocorre uma contratação integrada, a administração pública ela não tem acesso ao projeto básico. A única coisa que ela tem acesso é a questão do anteprojeto. Tá? Então, na contratação integrada, a administração pública não tem acesso ao projeto básico, porque é o próprio contratado que irá elaborá-lo. Então, na contratação integrada, a administração pública, a administração pública tem acesso a somente ao anteprojeto, motivo pelo qual não consegue dispor de orçamento detalhado. Tá bom?
Vamos para a questão. Questão TRT, ó. Conforme a Lei 14.133, assinale a opção que indica o elemento que deve ser obrigatoriamente incluído no projeto básico. A avaliação de demanda do público-alvo, proposta de concepção da obra, proposta de concepção a gente já lembra de anteprojeto. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra, parâmetros de adequação ao interesse público e acessibilidade, memorial descritivo de elementos da edificação com padrões mínimos. E aí? O que o FGV considerou como correto? A FGV considerou o quê? A gente faz uma breve revisão. O projeto básico, ele é focado em como? Projeto básico é focado em como e quanto. O que inclui um orçamento detalhado e gestão de obra. Já o anteprojeto é focado no porquê. O que inclui estética, demanda, concepção e padrões mínimos. Portanto, o gabarito aqui é a letra C, que diz que o orçamento, o projeto básico, deve ter, no mínimo, os subsídios para a montagem do plano de licitação e a gestão da obra. Então, quando a gente fala avaliação de demanda do público-alvo, a gente fala do porquê, né? Então, por que fazer essa licitação? Então, aqui, ó, por quê? Aqui existe o motivo. A avaliação de demanda é motivo. Se for motivo, é anteprojeto. A proposta de concepção de obra, ou seja, também é um motivo. Sendo assim, anteprojeto. Parâmetros de adequação ao interesse público e acessibilidade. Parâmetros de adequação é o motivo. Portanto, é o anteprojeto. Memorial descritivo dos elementos de edificação para padrões. Memorial descritivo é o que a gente chama de concepção. É o anteprojeto. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra. Aqui a gente fala de uma execução. Portanto, se é execução, é o meu projeto básico. Tá bom? Então, mais uma. Questão 7, para você entender mesmo. O anteprojeto é um projeto. O anteprojeto de um projeto de engenharia é a peça técnica que contém todos os subsídios necessários para a elaboração do projeto básico, porque ele trata sobre a concepção, sobre o motivo da licitação e não de efeitos práticos. De acordo com a Lei 14.133, apresentam-se elementos que devem constar no anteprojeto, à exceção de um, que é a exceção, assinale-o. Então, quando a gente fala prazo de entrega, deixa aqui. Estética do projeto arquitetônico, levantamento topográfico e cadastral, orçamento detalhado do custo global da obra. Veja, quando aqui fala de orçamento detalhado do custo global da obra, é essa aqui. Por quê? Parâmetros de adequação ao interesse público é como se fosse um motivo. Então,
Tá onde? Tá no anteprojeto. Tá? Porque é a questão da minha concepção. É a questão da minha viabilidade. Tá? Orçamento detalhado é algo exclusivo do meu projeto básico. Projeto básico que tem orçamento detalhado. Né? O anteprojeto tem um orçamento geral. Então, gabarito, letra D, que diz o seguinte, que é uma pegadinha clássica da FGV, tá? Então, eu estou trazendo pegadinha clássica da FGV para você entender. O orçamento detalhado, né, fundamentado em quantitativos e preços unitários, ou seja, o orçamento detalhado é saber até mesmo, quanto custa em mínimos detalhes, até o valor de um prego. Então, o orçamento detalhado é um elemento exclusivo do projeto básico. O anteprojeto exige apenas um orçamento sintético e paramétrico. É generalista, a gente viu isso, ó. Sintético e paramétrico. Tá? Para não restar dúvida, vamos validar as alternativas. Porque o restante são elementos obrigatórios do anteprojeto. Está na lei lá. Prazo de entrega. Correto. Tem na lei. Estética do projeto arquitetônico. Está no anteprojeto. Levantamento topográfico e cadastral. Está no anteprojeto. Parâmetros de adequação do interesse público. Está no anteprojeto. Tá? Então, ponto-chave aí para você resolver a questão é essa. O ponto 3 que a gente vai falar aí é sobre a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A gente tem dois divisores. Nós temos o reajuste e a repactuação. Quando se aplica e como se calcula? São duas questões aí que caem em prova. O reajustamento se aplica quando serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra. Ele é automático. Ocorre via índices de preços, que são setoriais ou gerais. Já a repactuação são serviços com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra. Ele é mais analítico, via demonstração da variação real de cada custo. Pontos de atenção. Tá? Interregue no mínimo ali, tanto para o reajuste quanto para a repactuação, deve-se respeitar o prazo mínimo de 1 ano. Então tem que ter pelo menos 1 ano, que é o exercício financeiro, finalização do exercício financeiro, para fazer tanto o reajuste quanto a repactuação. Data base diferente na repactuação. Então, para insumos que são materiais, o prazo de 1 ano conta-se a partir da data da proposta. Já para a mão de obra, conta-se da data do último acordo, convenção ou dissídio coletivo. Tá? Então, no reajustamento, anota aí, para você memorizar. Ó, a gente tem o reajustamento. Ele é aplicado para serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, e a repactuação é para serviços com dedicação exclusiva.
tá? Preclusão logística. Se a empresa assinar a prorrogação do contrato sem solicitar a repactuação, ela perde o direito de pedir aquele reequilíbrio ao período que passou. Então, no ato de solicitar a prorrogação do contrato, então se ele pede a prorrogação do contrato em um prazo que supera o exercício financeiro, deve também pedir a questão da repactuação, sob pena de preclusão. Ok? É fundamental não confundir os institutos. A revisão, né, ou reequilíbrio em sentido estrito, em sentido amplo, baseia-se na teoria da imprevisão e se aplica a eventos extraordinários e imprevisíveis, como, por exemplo, uma pandemia, uma guerra. Já o meu reajuste e a repactuação lidam com variações ordinárias e esperadas, como inflação e salários anuais, reajuste de salários anuais. Então, revisão é para teoria da imprevisão. Então, a revisão ocorre ante a questão da teoria da imprevisão. E aí a gente pensa em pandemia e guerra. Pandemia e guerra. Já quando a gente fala em reajuste ou repactuação, a gente fala em variações que são ordinárias, que são esperadas, como a inflação e o reajuste de salário anual. Ok? Então esses são os pontos que podem cair na prova de vocês. Então vamos lá para uma questão que fala sobre justamente a manutenção do equilíbrio financeiro, né? Econômico-financeiro. Em contratos de terceirização de serviço contínuo, serviço contínuo com dedicação exclusiva, lembrando, quem tem dedicação exclusiva, tá aqui, dedicação exclusiva, repactuação. A repactuação é com dedicação exclusiva. Tá? Repactuação, dedicação exclusiva. E aí o que a gente pensa? Cara, para gravar eu gravo assim, repactuação tem a palavra pacto. Você lembra aquele filme do Motoqueiro Fantasma? Motoqueiro Fantasma, em que ele faz um pacto, né, com coisa ruim, e aí ele vira o Cavaleiro das Trevas, né, vira o próprio motoqueiro, né, aquela caveira com fogo. Esse pacto dá uma ideia de ser para sempre, de ser algo intenso, de ser algo exclusivo. Então a repactuação, como tem essa ideia de ser pacto mais intenso, tem dedicação exclusiva. Com dedicação exclusiva. O reajustamento, portanto, é sem dedicação exclusiva. É um ajuste, é um acordo. Né? O reajustamento me lembra um ajuste. E ajuste é acordo, é menos intenso. Então eu vou para o português aí, a gente consegue memorizar isso. Então quando fala em um contrato de terceirização de serviço contínuo, né, com dedicação exclusiva, pacto, repactuação, já pensa na repactuação, tá? De mão de obra após 12 meses, ou seja, após um ano, a finalização do exercício financeiro. Né? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui, deixa eu dar uma pausa, voltei aqui. Então a gente entendeu que dentro da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, dentro dessa manutenção, nós temos o seguinte: você pode ter a questão da minha repactuação, e a ideia de repactuação tem a ideia de pacto, então tem a ideia de ser com
dedicação exclusiva. E além disso, a ideia é que seja um evento ordinário e previsível. Beleza? Pronto. Reajustamento é a ideia de sem dedicação exclusiva, tá? E também tem a ideia de um evento ordinário e previsível. A revisão, que é a questão do evento extraordinário. Ok? Então, o enunciado diz o seguinte: em contrato de terceirização de serviço contínuo com dedicação exclusiva, então quando a gente fala com dedicação exclusiva, a gente já atrai a questão do pacto. Após 12 meses, que é o período do exercício financeiro, celebrou-se um aditivo para adequação do preço ao mercado, mediante demonstração analítica da variação de componentes dos custos, uma variação ordinária. O valor dos produtos para a produção subiram. Trata-se de qual termo? Repactuação ou revisão? Eu sei que não é, porque não houve um evento extraordinário. Atualização financeira também não é. Reajuste é sem dedicação exclusiva. Repactuação é com dedicação exclusiva, a letra C. Então, repactuação exclusiva para serviços com dedicação, né, com mão de obra exclusiva, tá? Beleza. Tipos de serviços. Tipos de serviço. Nós temos serviços que são por escopo, né, e que são contínuos. Cara, outra coisa, fique tranquilo. Às vezes parece que você não está entendendo, mas você tá. Quando eu começo um texto, que eu vou fazer aqui agora, depois vem uma questão para você ver como cai na prática. E aí você aprende o conceito de forma objetiva. Tá? Então vamos lá. A classificação de um serviço pode ser por escopo ou contínuo. E tem implicações principalmente nas regras de prorrogação contratual. Características. Serviço por escopo, também chamado de não contínuo, e a gente tem os serviços que são contínuos. No serviço, vamos fazer primeiro só sobre o serviço por escopo. Falar só sobre eles. Serviço por escopo, o objetivo é a entrega de um produto ou de um resultado final. O prazo é pré-determinado, certo? Mas vinculado à entrega do objeto. A prorrogação é automática. Quando o atraso não é culpa do contratado. Exemplo: reforma de um telhado, instalação de uma rede. É um serviço que está vinculado à entrega de um objeto, à entrega de um produto ou um resultado final. Serviços contínuos. O objetivo é a manutenção de uma atividade necessária ao órgão. Está vinculado ao tempo, normalmente 12 meses, prorrogáveis. Depende de decisão discricionária. A prorrogação depende de uma decisão discricionária e vantajosa. Exemplo: vigilância, recepção, limpeza. Veja, ambos são serviços. Não é obra, é serviço. Se é serviço, é um trabalho exercido por alguém. Português, né? Português básico. É um trabalho exercido por alguém. Se for por escopo, está vinculado, o serviço é predeterminado e está vinculado à entrega, está vinculado à tradição. Então, por exemplo, isso aqui é sem licitação, tá? Eu estou falando de um exemplo prático. Recentemente eu contratei um pedreiro para colocar o piso no meu quarto de estudo. Isso é um exemplo real. Esse pedreiro, ele vai colocar piso no meu quarto de estudo e eu vou pagá-lo
quando ele terminar de colocar o piso. Então ele me deu um prazo para fazer isso. O prazo é de 2 dias. 2 dias ele termina o serviço. Em 2 dias ele recebe. Então qual é o objetivo desse? Esse é um serviço por escopo. Por quê? Porque o objetivo é entregar um resultado final, que é colocar o piso. O prazo é pré-determinado, ou seja, 2 dias. Mas se passar dos 2 dias não tem problema, porque o objetivo é entregar, é colocar justamente o piso em tudo. Então está vinculado à entrega do objeto. A prorrogação ela é automática. Tá? Vamos imaginar que no dia que ele foi comprar o piso, a loja estava fechada. Ele foi comprar o piso no dia de novo fechado, então ele não teve responsabilidade. Então a prorrogação é automática porque está vinculada à entrega do serviço. Então, o fato de eu contratar um pedreiro para colocar pisos é um serviço por escopo. Mas aqui em casa eu tenho também uma empregada doméstica e ela trabalha toda terça e quarta. Então, é um serviço contínuo que ela faz a manutenção da minha casa. Tá? Se for na administração pública, é a de manutenção do órgão. Está vinculado ao tempo, ou seja, nesse caso é um contrato de... ela tem carteira assinada, então prazo indeterminado. Tá? Prazo indeterminado. No meu caso, no meu exemplo. Mas, na administração pública, geralmente são 12 meses, que pode ser prorrogado. E depende ali da decisão discricionária da administração e da questão de ser vantajosa para a administração. Então, serviços de vigilância, de limpeza, de recepção, são serviços que zela pela manutenção. No artigo 6º, define-se como serviços contínuos. Né? Então, tranquilo. Dica de ouro. A banca costuma trocar a definição de serviço por escopo por obra, pois ambas visam um resultado final. A diferença fundamental é que a obra envolve alteração do espaço físico, construção, reforma, fabricação. Enquanto o serviço de escopo é uma atividade técnica que não necessariamente constrói algo novo, como a elaboração de um treinamento específico, a realização de uma auditoria. Veja, até eu mesmo aqui explicando para vocês, o exemplo que eu dei foi um serviço de obra. Né? Mas para você entender, é um exemplo que pode ajudar. Tá? Mas, via de regra, serviço de obra envolve construção, reforma e fabricação e também está ligado a um resultado final. Ao passo que o serviço por escopo é algo mais pontual e algo mais intelectual do que uma obra em si. Tá? É um refinamento conceitual muito específico que pode cair, mas ele não é comum. Tá? Calma que a gente vai ver questões e você vai ver que não é difícil. Ponto 5. Modalidade inovadora, diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma das grandes inovações da Lei 14.133. Foi projetado para soluções de alta complexidade, isso você já viu, em que a própria administração não tem clareza sobre a melhor solução técnica disponível e precisa da expertise do mercado para construir em conjunto a especificação ideal do objeto a ser contratado. Então, quando utilizar o diálogo competitivo? Quando que eu utilizo? Eu utilizo o diálogo competitivo quando eu não sei qual é a melhor solução técnica. Quando a administração precisa de auxílio dos licitantes. Quando se busca uma inovação tecnológica ou soluções que não podem ser adaptadas de produtos já existentes. Então, são 3 critérios. Melhor solução técnica. Mais
auxílio do administrado, inovação tecnológica. Tecnicamente a gente já viu isso, mas eu estou revisando com vocês porque é importante. A fase do diálogo, né, serve para desenvolver e amadurecer alternativas. E uma coisa que eu não revisei é que existe aqui a fase de lances.